Você se lembra o que fazia em 2019? Muitas coisas aconteceram este ano. Algumas ruins, outras boas. Sem dúvida foi um ano muito próspero. Mas tudo que é bom acaba em algum momento. Chega 2020. Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. O vírus é uma variante. 2 pessoas que tiveram o vírus morreram. O Brasil tem 433 casos suspeitos. Enquanto médicos e cientistas correm contra o tempo para entender melhor o coronavírus e buscar meios para controlar sua disseminação, economistas tentam mensurar o impacto da doença no comércio global. Dizia que o país tinha superado um limite inalcançável, 100 mil mortos. Hoje são 500 mil, 500 mil de vidas brasileiras perdidas. Esses problemas afetaram diretamente a nós, alunos, e toda essa situação comprometeu pontos em nossa vivência, desde o aprendizado até o modo de vida. Qual foi o impacto que a pandemia causou na sua vida no geral? Assim, foi uma questão um pouco mais sentimental, né? Porque era difícil, e ainda é, ligar o jornal, ligar a televisão e ver no jornal o número de mortes, que na verdade eram pessoas morrendo diariamente. Então foi algo mais sentimental, mais de se colocar no lugar do outro, de entender a dor do outro, de saber que, poxa, poderia ser um da minha família também. Então, para mim, foi um dos maiores impactos, fora o da educação. As pessoas queriam sair, né, para poder comprar as suas coisas, só que a pandemia não deixava. E quando ia com medo. Aprendi muito a valorizar o próximo, por causa que a qualquer momento podemos perder aqueles que amamos em um piscar de olhos. Fiquei assim, mais longe dos meus amigos, convivi mais em casa com a minha família. E também eu estava longe, não pude fazer minhas brincadeiras. Sempre quando eu estava perto dos meus amigos tinha que colocar máscara, que era obrigatório na pandemia, e ficar em casa. Como não era aula normal, ficava muito difícil de aprender as coisas. Eu tinha coisas para fazer em casa e a gente tinha que assistir às aulas online. A pandemia trouxe muitos impactos, acredito que para todos nós. Um desses impactos foi que para várias pessoas surgiram a ansiedade, a depressão, muitas pessoas deixaram de ver sua família. A gente começou a ter aulas online, só que o aprendizado ele foi prejudicado porque muitos aplicativos a gente não tinha o conhecimento de como usar. E foi justamente na pandemia que a gente teve que aprender a usar novos aplicativos, mas causou um impacto porque tinha muito assunto que a gente não conseguia aprender por aula online. A gente perdeu muita coisa, muito assunto, e a gente agora tem que repor tudo isso que a gente perdeu, né? Então foi mais o aprendizado, foi muito afetado na pandemia. E como alunos não poderíamos deixar de estudar, certo? Não foi fácil para ninguém, definitivamente. Junto com a pandemia veio também a quarentena, que sinceramente foi um desastre. Tipo cena de apocalipse. Nos arriscamos, batalhamos e no fim acreditamos que tudo isso irá passar. E passou mais um ano repleto de lutas, dor e sofrimento. Todos saímos perdendo nessa batalha. Além da perda dos entes queridos, a pandemia do coronavírus afetou aqui, nosso psicológico. Um problema hoje que afeta o nosso futuro amanhã. Não só nosso, mas do nosso país e do mundo. Isso nos pressionou, nos fez questionar o nosso propósito aqui. Vivemos com medo, todos nós. Passamos por coisas que ninguém sabe e sentimos coisas que ninguém é capaz de expressar.
Eu sei, foi difícil se acostumar com essa realidade, mas vamos ser sinceros, aprendemos muito com essa pandemia. Descobrimos coisas novas, vamos até começar a engatinhar. Isso são coisas que vamos levar para a vida toda. É na dificuldade que se formam os fortes. Eu aprendi que ficar conectado com a família é uma coisa muito boa. Que antes, por causa de trabalho, essas coisas, a gente não ficava com a família, mas com a pandemia a gente passou a maior parte com a família. Eu acho que aprendi a mais a dar valor com as pessoas e que a vida é um sopro, que hoje a gente está aqui, amanhã a gente não pode estar e ter que aproveitar cada momento como se ele fosse o único da nossa vida. Sem dúvida, algumas coisas da computação, digitar no Word, fazer algumas montagens, até mesmo no celular, tipo marketing, essas coisas. Aplicativos como Zoom, Google Sala de Aula, e-mail, tudo, porque eu era um pouco ausente desse tipo de tecnologia. Com o início da pandemia, a gente foi aquela história, teve que aprender na marra. Porque ou você aprendia, ou você ficava sempre dependendo de outra pessoa, ou você tinha que estar ali, sabe, não entregando como você gostaria de entregar, com a qualidade que você gostaria. A gente passou a usar alguns aplicativos, né? Algumas redes começou a usar, aprender a editar vídeos. Também a gente conseguiu ficar mais tempo com a família em casa, só que infelizmente ainda tinha muitas pessoas ainda saíram prejudicadas. A vida continua mesmo com tantos problemas, medo, objeção, insegurança. Hoje estamos aqui, com medo de tudo isso voltar e acabar com esse sentimento de alegria e acolhimento. Acho que a minha maior dificuldade foi entender o outro lado, né? Tenho certeza. Eu gosto muito nas aulas contato, gosto de falar, de ser ouvido, de ouvir também, porque você consegue ver se o aluno está aprendendo ou não com a interação. E nas aulas remotas, nas aulas online, devido à pandemia, a gente perdeu esse contato. A pior coisa de um professor, acho que de forma geral, é não saber se o seu aluno que está do outro lado está entendendo o que está falando. A pandemia em si, de maneira geral, foi uma dificuldade muito grande para todos nós, para todos os brasileiros e também para os estrangeiros nos países em que houve pandemia, em que houve a necessidade de evitar a aglomeração, em que as pessoas necessitaram ficar em suas casas para evitar a aglomeração. Mas o professor, durante esse período, ele necessitou se reinventar. A sala de aula foi substituída pelo ambiente virtual, então a gente, enquanto professor, necessitou fazer mudanças, alterar os nossos planos de aula, a nossa metodologia, mas eu acredito que o maior desafio que o professor encontrou durante todo esse período foi fazer com que os alunos não se dispersassem, fazer com que os alunos mantivessem interessados, com que eles participassem das aulas, porque uma coisa é você ter o aluno dentro da sala de aula, você ter o estímulo dos colegas, da direção da escola, da coordenação, e outra coisa bem diferente é você estar em casa, de frente para um celular para realizar todas as atividades, ou até mesmo para um computador, sem o professor para estar lá dando aquelas dicas, dando aquele apoio, dando aquele incentivo. Então eu, enquanto professora, acredito que essa foi a minha maior dificuldade, em, de fato, manter o aluno interessado, manter os alunos participando das aulas. Nós enfrentamos vários desafios, né? Várias dificuldades. A primeira foi se adaptar a uma realidade remota, em traçar estratégias para trabalhar com o aluno à distância, seja de forma online, através de aplicativos, como também da produção do material impresso para ser entregue. De tentar manter, mesmo que de forma distante, o contato direto com esses alunos. Né? Foi eu acho que de todos os desafios foi o maior. Outro que eu senti muito foi a questão da adaptação, né? De traçar estratégias de trabalhar de forma remota com os próprios professores. Né? Alguns eles têm mais facilidade e habilidade e outros tinham mais dificuldades, e enquanto coordenação a gente tenta traçar formas e metodologias para que estimulasse ou pelo menos incentivasse o uso dessas tecnologias no cotidiano. Né?
do aluno, como principalmente no cotidiano do professor. Ficou difícil, né? Trabalhar com educação sem a presença do aluno é sempre algo muito complicado, porque a gente precisa ter o convívio, a gente precisa estar com eles presentes para poder ajudar, né? E esse fato de ter a obrigação de trabalhar à distância com atividades, lidar com professores, né? Fazer todo esse acompanhamento à distância, dificultou muito a vida da gente, né? A gente que trabalha na escola necessita muito do contato direto, tanto com o profissional, com o professor, como com o aluno, né? E assim, foi um impacto muito grande, trouxe danos psicológicos também, né? Aumentou muito o estresse por conta de você não estar tendo o controle de tudo que você está fazendo por conta da distância que é mantida, né? Então assim, o impacto ele foi desastroso. Esse ano, sem poder acompanhar o aluno, ele foi desastroso. Foi sair um pouco da zona de conforto e, ao mesmo tempo, ter que misturar a minha vida pessoal com a profissional, na qual tivemos que inovar, irmos em busca de metodologias, de ferramentas, né? Mas, assim, teve pontos positivos, que foram alguns conhecimentos que eu fui aprimorando, né, mas a parte mais difícil mesmo foi a questão de ter que misturar, né, a minha vida pessoal, né, ter que trabalhar em casa, onde é mais difícil, por conta de ser mãe, dona de casa também. Então essa foi a parte mais complicada. E por você ter que estar ali naquela questão de estar com ferramentas novas, dando aula, e se sentir meio que só, né, porque é complicado. A partir do momento que o professor está trabalhando ali, dando a sua aula online, você está passando as suas metodologias, mas aí você não vai saber se aquilo está suprindo as necessidades dos alunos, se os alunos estão realmente interagindo, se eles ali por trás da telinha eles estarão realmente ali nos assistindo. Então você se sente só. São muitas misturas de sentimentos, né? Foi bem difícil mesmo, bem complicado. Essa questão mais por conta de você estar em casa e muitas vezes você não se sentir à vontade. As aulas online durante os anos 2020 e 2021 foram um grande desafio. Para alguns já até arrepio só de ouvir falar. Mas a verdade é que todos fizemos o nosso papel e se esforçamos para que um dia tudo isso voltasse ao normal. Esse esforço não foi em vão. Espero que quando você estiver vendo esse vídeo esteja com a sua família, não só celebrando o Natal, mas também a nossa vitória como alunos, como eternos alunos, e que o vazio da perda não preencha a sua vida daqui para frente. E para você que acreditou que tudo isso iria passar, é hora de comemorar, amigo. Não voltaremos a ser como éramos, voltaremos 200% melhores. E nunca, mas nunca iremos esquecer o que a gente passou. Mas e aí, o que você aprendeu com essa pandemia? Nova variante detectada na África do Sul acendeu o alerta entre autoridades de saúde de todo o mundo. E ela já tem nome: Ômicron.